Boa noite, irmãos da fé. Que boa noite, legal, tudo certo. Que bom estar aqui de novo com vocês. Um estudo que era para mim ter feito aí final do ano passado ainda, mas devido a sempre a corrida, né, não deu. Mas aqui estou. E é um estudo bem legal, muito bom. Ele fala da identidade de Deus, identidade de Cristo, e também fala um pouco sobre a nossa identidade. Tem muita coisa legal que a gente pode aprender e levar para as nossas vidas. Eu vou pedir para vocês que vocês possam abrir. Está em Marcos 8, do 27 ao 34. Pessoal que está em pé, tem mais umas cadeiras aqui na frente, ó. Podem chegar para cá. Fiz uma pregação aqui, vai dar 1h30, 2 horas, então é melhor sentar, né? É melhor sentar. É Marcos 8, do 27 ao 34. Marcos 8, do 27 ao 34. Todo mundo achou, pessoal? Mas antes de começar, então, acho que eu vou fazer uma oração, né? Peço que vocês baixem a cabeça e vamos nos conectar aí com o nosso Deus. Querido e grandioso Deus, queremos, Pai, te agradecer por mais este momento que o Senhor está disponibilizando para nós, para que a gente possa aprender a Tua Palavra, para que o Senhor se apresente como um Deus criador, como um Deus de disciplina, como um Deus de amor e também como Jesus, um Deus de exemplo. Que essa noite a gente possa ter muito aprendizado, que muitas sementes possam entrar nos nossos corações e que a gente aprenda um pouquinho mais sobre a Tua identidade, mas também a nossa identidade, Senhor. Que seja uma noite louvada a Ti. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Legal. Então vamos à leitura. Vou tomar uma aguinha aqui porque tá calor mesmo. Todo mundo achou? Tranquilo? Então fala sobre a confissão de Pedro. O 27. Jesus e os seus discípulos dirigiam-se para o povoado nas proximidades de Cesareia de Filipe. No caminho, eles lhe perguntou: quem o povo diz que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e ainda outros um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? E Pedro respondeu: tu és Cristo. E Jesus os advertiu que não falassem a ninguém a seu respeito. 31. Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e em 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. É uma passagem muito interessante, a gente vai olhar versículo a versículo, mas essa última já diz, como uma pergunta, no último versículo:
Se Jesus estivesse aqui hoje, ele dissesse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Vamos ver sobre isso, como seria nos dias de hoje. Muito bom. Então, ali no 27, pessoal, olha só. Uma palavra que me chamou muito a atenção e que a gente vai falar sobre ela. Jesus e seus discípulos dirigiam-se para o povoado nas proximidades de Cesareia de Filipe. No caminho, eles lhe perguntou: quem o povo diz que eu sou? Então, ali, quem o povo diz que eu sou? Olha o aprendizado que a gente tem só poderia ficar só nesse versículo. Porque Jesus nos chama para uma conversa. Mas aonde? No caminho. Ele escolhe, olha só, um lugar certo, ele escolhe o momento certo, ele não está no meio do barulho, no meio da multidão, ele está longe da pressão da multidão, e é como lá em Mateus 6,6 diz: feche a porta, entre no quarto quando vai orar. Jesus quer uma conversa, ele quer uma conversa ali com os seus discípulos, e hoje isso ele nos ensina. Ele quer que a gente tenha uma conversa com ele, que a gente pare um pouco do nosso ritmo, do dia a dia, e tenha uma conversa. Sabe por quê? Porque é no caminho que ele edifica cada um de nós. Acho que o Jonathan falou agora há pouco, em edificação, eu vou falar aqui também. E o Diogo falou no Salmo de uma aliança. É no caminho que ele constrói uma fé em nós. E é todos os dias ele está tentando nos encontrar. Aí eu fiquei pensando assim, e de fato a minha história de encontro com Deus. Por quantos anos ele ficou batendo na minha porta, andando ao meu lado, ou do lado de vocês, e vocês nem perceberam que ele estava ali tentando falar alguma coisa. É porque a gente está no barulho, a gente está na pressão. Pessoal, aos 39 anos de idade, eu aceitei Jesus, eu ouvi ele, e ele começou a dizer assim para mim: Leandro, eu vou começar a te forjar agora. Eu vou começar a te ensinar os meus princípios. E tenho certeza que ele faz isso para cada um de vocês, para cada um que procura Deus, que abre o seu coração, ele vai começar a transformar a pessoa. E aí nos estudos, para lá e para cá, que a gente estava fazendo, eu estava fazendo junto com a família e tal, ele disse: Leandro, 5 pilares. Primeiro deles, vou te ensinar como faz um relacionamento comigo, com Deus. Esse é o principal. Sempre Deus em primeiro lugar, e a tua vida vai prosperar, em todos os sentidos. Na família, no trabalho, na vida social, e também na minha identidade como pessoa. Quando eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador, foi a primeira coisa que ele me falou: primeira coisa que você vai ter que fazer, e eu fiz, é passar pelo abismo ligado e entender, de fato, quem eu sou, para você me aceitar e para depois a gente começar pelo caminho, andar junto, e eu vou te transformar. E eu aceitei Jesus como meu Senhor, meu Salvador. Batismo. No batismo, vou falar isso um pouquinho depois também, que eu acho que é bem importante. É um momento onde a gente faz uma aliança com Deus e diz: Deus, eu também estou aqui e quero trabalhar para a tua obra, você pode me usar. E o batismo é muito importante, Aí eu apresentei minha vida de trabalho para
para Deus. E aí Deus disse assim: Leandro, tá tudo legal na tua empresa, tá funcionando direitinho, tá legal, mas agora eu vou te ensinar uma coisa muito melhor, muito mais legal. Nós vamos colocar um propósito para a tua empresa. Sabe a cerejinha do bolo? A cerejinha do bolo. Então, assim, o Leandro antes era o Leandro que pensava normal, como todo mundo, como todos os do mundo, né? É uma empresa prosperar, lucratividade. Pensava, assim, um pouco nas pessoas, porque a gente sabe que sem pessoas a gente não vai lugar a nenhum. Mas ele disse, isso tudo continua. A gente vai colocar um propósito agora. Porque o propósito, ele está relacionado à utilidade. Para que a gente é útil? E a gente vai começar a trabalhar nessa informação do propósito. Então, o nosso propósito de empresa é proporcionar saúde às pessoas. E o resultado, quando a gente deixa isso de lado, ele vem ao automático. Então, quando tu faz alguma coisa, faz muito bem feito, faz de coração, faz realmente pensando no propósito, em fazer o bem para as pessoas. Se tu vai empregar alguém, se tu vai ter um colega de trabalho, faz bem feito, valoriza as pessoas. Essa foi a primeira informação que Deus chega e me fala. Ele me fala como isso? Ele não veio no meu ouvido assim e disse, Leandro, isso. Quando a gente vai para a biblioteca, uma dica, né, e pega livros cristãos, ali vai ter muitos exemplos de como a gente pode trabalhar na nossa vida em todas as áreas. Quer ver? Segundo ponto, família. Fui para a biblioteca, peguei um livro, quero ver o que Deus fala sobre isso. E nós tínhamos, eu e a Gra, 22 anos de união estável, juntos, mas não éramos casados. Aí Deus chegou e disse assim, Leandro, olha só, vou te dar uma dica. Quando a gente faz uma aliança, vai ser uma aliança entre eu, Deus, né? Você e a tua esposa. Só que tem um detalhe importante aí, muito importante. O mais fiel, o que vai estar sempre presente, o que nunca vai errar, sou eu. Agora vocês dois vão errar. Vocês dois vão falhar, mas eu estou sempre aqui. Gente, quando eu percebi isso, né? Por que não Deus abençoar o nosso casamento, a minha família? Porque Ele é a parte que vai à frente, a parte que vai guiar, a parte que vai nos proteger, ensinar os nossos filhos, e isso faz toda a diferença. Quarto, vida social, né? Não precisaria estar aqui hoje, não precisaria estar na igreja, mas Deus disse o quanto é importante a gente ter amigos, irmãos da fé, porque onde duas pessoas estiver, a gente fica mais forte, né? Então, é o que a gente falou ontem no grupo de líderes, a importância de a gente andar junto com pessoas de fé, pessoas que realmente vão nos falar a verdade quando a gente está errando em alguma coisa. Porque o verdadeiro amigo é aquele que tem a coragem de chegar e dizer, olha, meu amigo, que tal dar uma repensada nesse detalhe, naquele detalhe? E quando a gente abre o nosso coração para isso, a gente sempre prospera. Então ele diz assim, tua vida social começa a servir, que você vai começar a achar gratificação no amor de Cristo, servindo, trabalhando para as pessoas, fazendo algo importante. E quinto, né, ele fala sobre a identidade. Ele me deu uma nova identidade, um novo Leandro, que se transforma a cada dia. Deus é perfeito, mas o Leandro não é perfeito. Nós
estamos em constante evolução e todo dia a gente tem alguma coisinha para aprender. E ali, no versículo 27, ele fala no caminho. No caminho, ele puxa um assunto e diz: quem o povo diz que eu sou? Jesus queria falar sobre identidade. Ele queria falar o quanto é importante a gente conhecer Ele, mas também nós nos conhecermos. Aí se ele chegaria aqui agora e perguntasse para cada um de nós: você me conhece? Vocês conhecem Jesus? Profundamente, da maneira como tem que ser? E isso é um aprendizado todos os dias. Mas e mais, que eu acho que essa segunda aqui é mais forte. Nós nos conhecemos? Acredito que a gente conheça mais a Jesus ainda, por pouco que a gente conheça, do que a nós mesmos, viu? Será que faz sentido essa pergunta? Ele diz: quem o povo diz que eu sou? E no 28, versículo 28, aí eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros dizem que é Elias, e ainda outros, um dos profetas. O povo, eles até estavam reconhecendo algo especial em Jesus, mas não a sua verdadeira identidade. João Batista era uma pessoa muito importante. Elias, um profeta, um dos profetas. Eles estavam reconhecendo alguma coisa em Jesus, mas ainda não estavam reconhecendo a sua verdadeira identidade. E no 29, e vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Perguntou para os discípulos dele, que estavam ali junto com ele, no caminho. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Olha o aprendizado importante que a gente tem aqui. Se Jesus é o nosso exemplo, e ele faz essa pergunta, revela a sua identidade aos olhos dos outros. Será que é importante também nós fazermos essa pergunta, como eu fiz antes? A gente trabalhar no nosso ser assim como a importância de nós fazermos uma autoanálise de nós mesmos, porque Jesus é Deus, Ele sabe exatamente quem Ele é, mas eu sei quem é Jesus? Eu sei quem eu sou? Uma coisa importante que a gente deve refletir, porque assim, eu sou o Leandro, eu sou a mesma pessoa em todas as áreas da minha vida? No meu trabalho, eu sou uma pessoa, em casa, será que eu sou a mesma pessoa? Nas atividades físicas, nas redes sociais, como eu me comporto, aqui dentro da igreja. É bom a gente refletirmos sobre isso, porque às vezes a gente constrói uma identidade tão bonita, tão linda aqui dentro da igreja, mas lá nas redes sociais a gente é totalmente outra pessoa. Ou quando a gente vai para um esporte, fazer uma atividade física, pode ser que a gente chega aqui a gente é cheio do Espírito Santo, cheio de Jesus, mas e lá fora? E é isso que Deus veio fazer com o exemplo de Jesus. Ele veio nos forjar, Ele quer nos enxergar como espelhos, Ele quer nos enxergar nele. As nossas atitudes aqui têm que ser as mesmas lá fora. Você teria coragem, como Jesus fez aqui, de perguntar às pessoas? Isso é uma técnica que eu acho que foi muito legal da parte de Jesus. Você teria coragem de perguntar às pessoas, à sua família, o que você vê de bom em mim? E o que você acha que eu devo melhorar?
Acho que é melhor nem perguntar, né? Porque pode vir tanta coisa, né? Que a gente vai ouvir e não vai nos agradar, mas é uma reflexão que está aqui, ó, Jesus está nos ensinando. Se a gente for perguntar para a nossa família, no nosso local de trabalho, quem eu sou? Fala um pouquinho sobre mim. Eu quero os meus pontos positivos, as minhas qualidades, mas também os meus pontos negativos. E com a minha própria autoanálise, depois vamos ver quem que é o Leandro e como eu posso ir mudando isso, como eu posso ir me transformando. Porque aquilo que eu não sei, eu não consigo melhorar. Vocês entendem? Faz sentido o que eu estou falando? E é isso que Jesus está nos ensinando nesse versículo. O que você acha que eu devo melhorar? Vamos anotar, levar isso, né? Não devolver. Tá, mas tu também é assim, não sei o que. Não é isso. O ponto aqui é a gente fazer uma autoanálise, uma reflexão para que a gente consiga a melhorar. E como eu posso construir uma verdadeira identidade? Olha só. Como é bom a gente fazer isso tudo, porque a gente vai aprofundando cada vez mais, né? E a gente vai descobrindo coisas legais. A nossa identidade, a nossa carteira de identidade, ela tem lá a nossa fotinho, né? Tem a fotinho, tem o nome. E ela tem ali assim, ó, muito importante, filiação. Filiação. É isso, né? Aí, pesquisando, a palavra identidade, não me lembro agora se é hebraico, grego, no que é, não é assim o que você é. Não é isso. Identidade vem do idem, que é igual a quem você é. Igual a quem você é. Então ali tem o nome do meu pai e o nome da minha mãe. Então quando o governo, alguém quer identificar nós, ele é igual ao José, ele é igual a Cleuse. E a identidade significa assim, a origem de que eu vim e o destino para onde eu vou. A origem e o destino. Aí tem uma coisa muito importante aqui, ó. Em 1 João 3:1, no Evangelho, ele fala assim, revela uma nova identidade, recebi uma nova identidade, sermos chamados filhos de Deus. O que Deus faz conosco? Ele pega a nossa identidade, vai continuar lá a minha fotinho, vai continuar o meu nome. Quando a gente aceita Cristo e é batizado, o que ele vai fazer? Ele vai tirar o nome dos nossos pais e vai colocar o nome Deus. Agora você é uma idem, igual a Deus. Você é igual a Deus. Então, por isso que ele fala que nós temos uma nova identidade, somos uma nova pessoa. João 1,12, os que receberam, deram o poder de ser filhos de Deus. Estão entendendo? Então a gente deixa de ser filho dos nossos pais carnais, agora Deus nos adota. Agora você é filho de Deus. Só que tem um detalhe muito importante aqui, ó. Não é simplesmente acreditar num homem que veio há 2000 anos. Ah, eu conheci, me falaram de um tal de Jesus Cristo, então se eu creio nele, simples assim, se eu acreditar que ele veio, ele passou pela terra, eu posso ser chamado filho de Deus. Não é tão simples assim. O que a gente precisa fazer é o que o Diogo falou lá no Salmo e leu. É fazer uma aliança com Jesus. Ele quer algo a mais do que um simples te conheço, está tudo certo. Ele quer que a gente comece a viver com os princípios de Deus. Ele nos chama, pessoal, para estudar a sua palavra e aprender, para que a gente possa depois nos encontrarmos juntos lá na eternidade. Por isso que é
tão importante o batismo. É tão importante o batismo. E eu não tinha me dado por conta, Diogo, disso. Mas olha só, em Lucas 3, 21 e 22, quando Jesus estava sendo batizado, Deus apareceu e disse assim, este é meu filho amado em que tenho prazer. Aí eu fiquei pensando, Diogo, assim, cara, quando a gente está aqui se batizando, Deus está olhando para nós. Se Jesus é o nosso exemplo, Deus está olhando para nós e está dizendo assim, este é meu filho amado em quem tenho prazer. Isso não é bom. Ele não está abençoando nesse momento nós. Vou dividir essa frase em 3 palavras. Ele diz ali, meu filho. Ali ele revela a nossa nova identidade. O meu filho. Depois ele fala amado. Ele o ama. Quem ama, protege. Quem ama, cuida. Quem ama, guia. E aí a gente está ali, ele vai batizar, ele vai dizer, este é meu filho amado, a quem eu dou uma identidade, ao que eu amo, a que eu vou cuidar a partir de agora. E ele fala também em que tenho prazer. O prazer de Deus está no que você é para Ele. E aqui a gente tem que ter um cuidado. E não o que você faz para Ele. Que muitas pessoas, legal, fazem boas obras. Isso é muito legal. Mas Deus está mais preocupado em que a gente aceite a ser filho de Deus. E dizer, Deus, eu quero ser teu filho. Você é meu Senhor e meu Salvador. E no 30, Jesus os advertiu que não falassem a ninguém a seu respeito. E aqui é mais um aprendizado. É um alerta. Jesus alerta que ainda não falassem a ninguém. Por quê? Porque aqui Jesus nos ensina que a verdade fora do tempo pode confundir as pessoas. A verdade fora do tempo, a verdade vai vir, mas no seu tempo. Já vou explicar um pouquinho mais sobre isso no 31 e no 32. Aí então, lendo 31, então ele começou a ensinar-lhe que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Fosse morto e em 3 dias ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. A palavra que me chamou a atenção aqui foi que ele falou claramente. Então se está escrito aqui, né, claramente, é porque ele falou de todos os detalhes de como ia ser, né? Ele falou do seu sofrimento, ele falou aqui da rejeição, ele falou da cruz, e ele também falou da ressurreição. Tipo assim, pessoal, eu vou sofrer. É o único modo que posso perdoar os pecados da raça humana é com o sofrimento. Ou eu pago pelos pecados, ou vocês vão ter que pagar pelos pecados. Já pensou? E aí não existiria vida eterna. Pessoal, eu vou ser rejeitado, a rejeição. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei, vão estar contra mim. É difícil de entender isso, né? Poxa, as pessoas... É como se nós estivéssemos contra lá, nós que estudamos a palavra, aprofundamos, estaria contra, né? Aí ele fala da cruz, né? Vou passar pela dor, eu vou passar pelo sofrimento da cruz. Mas, ao 3º dia, vai ter ressurreição. No 3º dia, vou ressuscitar. Jesus explica claramente. Mas o que Pedro fez?
começou a repreendê-lo. Aí que eu falei antes, né? Que ele advertiu que não falassem a ninguém. Depois que ele falou claramente, e Pedro, que era os discípulos mais próximos, não entenderam. Não entenderam o propósito. E no 33, Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e fez o quê? Repreendeu Jesus, dizendo: para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Jesus logo identificou nas palavras de Pedro que era Satanás agindo por trás. Para quê? Para bloquear o propósito dele, para bloquear a missão. Sabe por quê? Porque Pedro tinha planos egoístas. Planos egoístas. Quais são os planos dele? Os quais levavam à vitória. Pedro não queria sofrer. E eu acredito que eu me colocaria no mesmo lugar, tendo um rei dos reis junto do lado. Vou sofrer? Pedro não queria sofrer. Pedro queria, na verdade, um rei que os libertassem dos romanos, que os colocassem no trono, né? Nós queremos ir tudo junto com Jesus aqui no trono, mas eles não estavam entendendo o verdadeiro propósito de Jesus, ou a maneira como ele ia fazer para nos salvar. E quem faz isso, na verdade, é o diabo, né? Ele oferece reinos sem cruz. E Jesus já tinha ouvido, por isso que ele reconheceu essas mesmas palavras quando ele estava no deserto. O diabo, ele nos oferece um reino sem cruz, sem glória, sem sofrimento. Mas a que preço? A que custo? Sem sofrimento. Ou a que ilusão? A que mentiras, né? Será que é verdade? Vamos adiante. E no 34, então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que isso representa agora nos dias de hoje? Vamos supor que Jesus, e ele está aqui, porque onde 2 ou 3 pessoas se reúnem em seu nome, ele diz que está, mas ele está aqui agora e ele nos faz uma pergunta: vocês querem me acompanhar? E aí? Querem me acompanhar? A gente tem 2 opções, que sim ou não. Mas a gente vai escolher o sim, né? Vamos acompanhar Jesus. E aí então ele fala: então negue-se a si mesmo. Então negue-se a si mesmo. Mas o que isso quer dizer agora, daqui um pouco, amanhã, nas nossas vidas? Negar a si mesmo é dizer não para o nosso próprio ego e dizer sim para Cristo. Negar a si mesmo é abrir mão do eu. Eu posso, eu faço, eu aconteço, né? Eu sou o cara, eu faço tudo. Tira isso e coloca Jesus no centro, como o maior. Isso é, nós abaixar a bolinha, né, um pouquinho e dizer: poxa, tem algo muito maior, que é Jesus. Jesus está no comando. Colocar ele no comando. Negar a si mesmo é escolher a verdade, escolher o perdão. Às vezes até o silêncio, né? Mesmo que nos custe algo, nos ensina, mesmo às vezes a gente tendo a razão ou custando alguma coisa, negue-se a si mesmo. Negar a si mesmo, sabe como é que é? É servir quando ninguém está vendo. Quando ninguém está vendo.
não querer o mérito, né? Ser fiel mesmo quando isso não traz vantagens. Isso é difícil, hein? Pois eu tenho mais alguns exemplos aqui que escolher princípios ao invés de aplausos. Por isso que eu gosto da aliança, porque também o Diogo sempre vem aqui e fala, e a gente não divulga quem vem aqui falar, isso é muito legal. Quem vem fazer uma palavra, trazer uma palavra, uma pregação, porque não é sobre a pessoa, não é o Leandro, é sobre a palavra de Deus. Às vezes, né, um pregador que nem, o cara não fala umas palavras meia chata, sei lá, mas é as palavras de Deus, é o que toca, não é sobre a pessoa, é sobre a palavra. E isso é escolher princípios e não vir aqui por aplausos para ser o melhor, não é isso. É falar está tudo bem quando alguém te fecha, por exemplo, lá no trânsito, uma coisinha simples e acontece diariamente. É andar na linha. Mas na segunda parte ele diz outra coisa. Tome a sua cruz e siga-me. Tome a sua cruz e siga-me. O que é tomar a sua cruz e siga-me? Às vezes, pessoal, a gente vai passar, e eu acho que todos nós vamos passar, né? A gente está com algum problema de saúde e a gente entende que isso é tomar a sua cruz. É tomar a cruz e seguir. Mas não é isso que ele está falando aqui. E eu achava que era isso também. Às vezes a gente está sofrendo, está com dor, até problemas em casa, mas não é nesse sentido que ele se refere aqui. Por isso que eu falo que é bom aprofundar os estudos, né? E eu vou dar uns exemplos. Por exemplo, número 1, no caráter. Você tem uma chance de ganhar vantagens desonesta. No trabalho, por exemplo, né? Que é o que acontece daqui um pouco com a maioria. Ninguém vai descobrir. Vou ganhar, mas ninguém vai descobrir. Tomar a cruz é dizer sou íntegro, mesmo que eu perca dinheiro ou uma oportunidade. Então, estou lá no trabalho, tenho uma oportunidade de ganhar, e que elas aparecem, muitas. Ser íntegro, tomar a sua cruz, é dizer sou íntegro, mesmo que eu perca dinheiro ou oportunidades. Isso no nosso caráter. Exemplo 2, nos nossos relacionamentos. Vocês foram feridos e têm todo o direito de se afastar da pessoa que o feriu. Tomar a sua cruz é escolher perdoar. A gente não precisa aceitar, né, que é diferente. A gente não precisa aceitar. Mas tomar a nossa cruz é perdoar. Eu não preciso conviver com uma pessoa que me maltrata uma vida inteira, por exemplo, né? Eu não aceito. Mas tomar a sua cruz é perdoar. É amar mesmo sem reciprocidade. Tomar a sua cruz mesmo sem reciprocidade. Na fé vivida em público, nós aqui, você decide viver valores cristãos em um ambiente que zomba da fé. A gente está no nosso trabalho ou nos nossos esportes, onde tem muitas pessoas que não compartilham da mesma fé que a gente. Tomar a nossa cruz é negar a sua fé, é não negar a sua fé, não negar. Manter princípios mesmo sendo maus interpretados. Estou no meio de pessoas, mas eu vou manter os meus princípios. É aceitar ser a minoria sem me tornar agressivo.
Um dia, Deus vai trabalhar nos corações das pessoas que estão ao nosso redor e vai mudar. Quarto, no controle da própria vontade. Já estou chegando ao fim. Hein? Você reage com ira, orgulho ou vingança. Aqui não, né? Ninguém faz isso, né? Graças a Deus. Tomar sua cruz é: vou obedecer a Cristo e me controlar. Eu não preciso me vingar de ninguém. Né? Eu não vou reagir com ira. E não é uma coisa assim tão fácil, tá, pessoal? Por isso que a gente fala, nós construímos a nossa aliança com Jesus, a nossa transformação dia a dia. E às vezes a gente vai errar e a gente tem que reconhecer, né, pedir perdão e voltar. Vamos de novo. Vamos tentar de novo. No serviço, né? Serviço, no caso, servir a Deus, servir a alguma coisa. Servir sem aplausos, sem cargos, sem reconhecimento. Isso é tomar a sua cruz. É servir porque Jesus serviu. Não porque alguém agradeceu. Jesus veio, deu o exemplo, lavou até os pés dos seus discípulos e estava aqui servindo. E aí eu pergunto, né, quem somos nós para querer alguma coisa? O negócio é servir. Então, uma frase para fechar: tomar a cruz é escolher obedecer Jesus todos os dias, mesmo quando isso exige morrer para si mesmo. Essa é a nova identidade que cada um de nós podemos receber do Pai. A cada dia, a gente, um pouquinho mais, estudar a sua palavra, e assim a gente sermos agraciados em todos os pilares das nossas vidas. Tudo certo, gente? Obrigado por ouvir. Posso fazer uma oração, então, no encerramento? Querido e amado Deus, queremos, Pai, neste momento, te agradecer por estar aqui junto conosco. E nessa passagem, o Senhor nos falou sobre caminho, nos falou sobre autoconhecimento, falou sobre identidade, falou em repreensão, como a gente deve negar a nós mesmos todos os dias, e que o Senhor é o caminho, é a luz, é a verdade, é a vida, e que a gente possa sair daqui todos os dias te buscar e encontrar a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando a cada um que está aqui hoje, iluminando a sua semana, que a gente possa ser gratos, que a gente possa encontrar felicidade e que o Senhor esteja sempre à frente de nós, iluminando e nos protegendo. Obrigado por essa oportunidade, em nome de Jesus que eu agradeço. Amém.